falar com Deus. Às vezes a gente não tem vontade de fazer nada realmente, né? Às vezes a gente está com vontade de ficar quieto. E isso não é eu ou você, isso somos todos nós, né? O próprio Elias, Jeremias. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo que os grandes homens de Deus passaram assim por situações terríveis, onde não tinham vontade de fazer absolutamente nada, né? A gente lê no livro de Jonas, o próprio Jonas, né? Em determinado momento resolveu sentar e ficar olhando. E às vezes nós estamos desta forma mesmo. Isso faz parte da nossa vida, das situações que nós temos que enfrentar, das coisas que nós temos que encarar. E nem sempre estamos preparados para tudo isso, mas temos que nos preparar também. E esse período, muitas vezes, de preparação, é quando nós ficamos abatidos. Então eu quero dizer para você, se você está abatido nesta manhã de segunda-feira, você é normal. Isso acontece com qualquer pessoa. Nenhum de nós é especial ao ponto de ser melhor do que alguém. É que umas pessoas se abatem por algumas coisas e outras se abatem por outras coisas. Mas eu creio que, mesmo sem vontade, mesmo sem nenhuma grande inspiração, a melhor coisa é orar, falar com Deus. Porque o Senhor com certeza vai aquietar os nossos corações, o Senhor com certeza vai derramar por sobre nós a sua infinita paz. Querido Deus, amado Senhor, poderoso e santo Pai, bendito és Tu, que tudo sabe, que tudo pode, que a tudo conhece, o Senhor que nos conhece profundamente, o Senhor que sabe de cada uma das nossas fraquezas, dos nossos abatimentos, o Senhor que nos ajuda, o Senhor que nos fortalece. Nesta manhã, Senhor, quando vamos mais uma vez cultuar o Senhor, proclamando o Santo Evangelho, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha a cuidar dos meus irmãos e irmãs, de todos eles que estão fracos, desvalidos, aqueles, Senhor, que, principalmente estes que estão sem força para orar nesta manhã, e sabem que a oração é a maneira como nós nos revigoramos na Tua presença. Fortalece os meus irmãos, as minhas irmãs, fortalece a mim, Senhor. Dá-nos a força que não temos neste momento. Banha-nos, Senhor, com a Sua infinita e poderosa graça. Ajuda-nos, ó Pai. Queremos prestar ao Senhor um culto de adoração, um culto de louvor, um culto como o Senhor quer ser cultuado. Mas somos tão fracos, somos tão pequenos, somos tão insignificantes, tudo nos abate, tudo nos entristece, tudo nos derruba.
Ajuda-nos, ó Pai. Sê conosco. Fala conosco. Levanta-nos, ó Pai. Não nos deixe ficar caídos. E recebe o nosso culto. Esta é a minha oração, Senhor. No nome do Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, dia 31, quinta-feira é a nossa ceia. Quinta-feira, nosso irmão Cortês e a esposa vão viajar, não sei se vão, não sei que hora vão, talvez não possam participar da ceia. Deus abençoe, boa viagem. Mas quinta-feira, dia 31, nós estaremos ceando. Deixa eu agradecer ao irmão Jair e à esposa. Olha que caneca linda. Tá dando para ver aí, né? Ó, é térmica. Muito obrigado. Deus abençoe. Amados, nós vamos falar de um assunto hoje que vai mostrar para vocês todos a importância da insignificância do nosso trabalho, do trabalho de cada um de vocês. E eu sei que não vai dar tempo de começar e terminar, então eu termino na parte da tarde. Mas é de extrema importância, pessoal do rádio, aqueles que ouvem só para criticar a programação, tem aqueles que ouvem só para criticar, né? A gente fala 35 minutos, eles pegam 2 palavras que a gente fala e resumem 35 minutos de pregação em 2 palavras. Então, eu quero convidar vocês para vocês abrirem as suas Bíblias aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, nós vamos ler versículos do 18 ao 23, eu vou ler. Se você puder acompanhar, você entender o que vai ser dito aqui. Porque é um assunto que causa muitas diferenças de opiniões das mais variadas existem a respeito desse assunto. E eu não quero aqui trazer a minha opinião, como nunca faço. Eu não trago a minha opinião. Eu trago aquilo que a Bíblia está falando a respeito do assunto. Talvez a sua denominação tenha uma opinião diferente. Por causa disso que eu convido você a ler a Bíblia. Eu não quero que você fique com opinião. Eu quero que você fique com aquilo que a Bíblia fala sobre este assunto. Então eu convido você para ler. Se você puder, eu sei que tem muita gente que nos ouve trabalhando, e é difícil, como é que vai ler a Bíblia trabalhando, né? Mas na primeira oportunidade, abra aí aos Romanos, capítulo 1, versículos do 18 ao 23. Leia, depois que você ler, você vai
entender o que está escrito. E provavelmente você vai se juntar aos bons entendedores da palavra. Se você não puder ler agora, eu vou ler, e vou ler exatamente como está escrito aqui. Você ouve, porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir, né, meu irmão? Né, minha irmã? Ouvir a palavra de Cristo. Aos Romanos, capítulo 1, versículos do 18 ao 23. Diz assim, ó, vamos lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto contra eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A conversa que nós vamos começar agora de manhã, com você que está no rádio, você que está pelo aplicativo, na internet, você que estará nos vendo depois no nosso canal do YouTube, a conversa é a seguinte: o que acontece com aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? O que acontece? Essas pessoas morrem? E qual a situação delas? Na sua opinião, depois de lermos Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 23, porque está falando desse assunto, qual a sua opinião? As pessoas que já partiram e nunca ouviram o Evangelho. Pessoas que estão partindo neste momento e nunca ninguém lhes pregou a palavra de Deus. O que acontece com essas pessoas? Elas são salvas? Reina sobre elas a misericórdia de Deus, a compaixão? Ou essas pessoas estão condenadas? Você deve ter uma opinião. E por que eu estou insistindo na sua opinião? Porque depois que acabar a pregação, e ela deve se encerrar na programação da tarde,
provavelmente a sua opinião vai ser diferente. A sua opinião vai deixar de ser opinião. A certeza que você tiver será diferente da opinião que você tem agora de manhã. Existem algumas verdades a respeito desse assunto. E aí você começa a entender a importância de se pregar o Evangelho. A importância de se levar o verdadeiro Evangelho. A importância de se estar dentro de uma denominação bíblica, evangélica, não só no nome, mas também nas suas ações. De posse da verdade que a gente vai levar para vocês a partir de agora, talvez você venha reformular a sua maneira de pensar. A verdade se divide em algumas partes, e a primeira parte dela é que todas as pessoas conhecem o Deus Pai. Isto que eu estou afirmando é o que nós acabamos de ler. Todas as pessoas conhecem o Deus Pai. Todas as pessoas têm conhecimento de Deus. E esta parte da carta aos Romanos apresenta exatamente isso. Paulo começa falando no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. E aí ele começa a falar do quê? Da ira de Deus. E a ira de Deus não é um negócio barato. Você começa a ler versículos 19, 20, você vê que os homens são indesculpáveis. No versículo 21 de Romanos 1, Paulo diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus. Então, Deus revela a si mesmo a todo homem. Ele pode nunca ter ouvido o Evangelho, porque o Evangelho, segundo o próprio apóstolo Paulo, né, é a justiça de Deus. Nele está revelada a justiça de Deus. E eu digo sempre aqui para vocês, das pessoas que são acometidas por alguma tragédia e elas pedem justiça aí, né? Ah, mas a justiça de Deus não falha. E eu sempre digo que a justiça de Deus já foi feita em Jesus Cristo. Olha aqui. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que o Evangelho revela? Jesus. A salvação. Então a justiça já foi feita. Cada homem, cada mulher, cada idoso, cada criança, seja lá nas savanas da África, ou num vilarejo qualquer da Ásia, em qualquer lugar do mundo, a Bíblia, não é o Mário, a Bíblia diz que cada pessoa tem conhecimento de Deus Pai. E tem um conhecimento suficiente para ser indesculpável. Não tem como dizer, ai, mas não me pregaram o Evangelho.
O Evangelho revela a justiça. Mas está gravado em todo ser humano que existe um Deus e que esse Deus é Pai. O versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Preferem o quê? Adorar um animal, uma ave, uma árvore, uma montanha. Preferem adorar o fogo. E a gente está falando aqui, provavelmente, você esteja carregando no seu pescoço, no seu punho, uma pombinha. Ah, pastor, mas é que o Espírito Santo. O Espírito Santo não é pomba. Tem gente que adora a pomba. Há muitos anos atrás, conheci uma igreja que tinha como símbolo a pomba. O Espírito Santo não é pomba. Se você for ler lá a passagem, você vai ver que ele não era uma pomba. Ora, é isso que está dizendo. Até hoje as pessoas preferem adorar a água, a arca, do que adorar a Deus. E eu estou falando de pessoas que têm acesso ao Evangelho. São mais indesculpáveis ainda. Ora, a gente prega o Evangelho aqui todo dia. E é mais difícil pregar o Evangelho para quem já ouviu, mas ouviu um Evangelho mentiroso, do que para quem nunca ouviu. Porque o sujeito que já ouviu um Evangelho mentiroso, ele está num engano maior ainda do que aquele que nunca ouviu. Ambos rejeitam o Deus Pai. E esta condição de rejeitar Deus como Pai é a condição humana de todos nós. Antes de termos o entendimento das coisas santas, nós também rejeitávamos o Deus como Pai. Na África, na Ásia, no Oriente, na Austrália, todos rejeitam Deus como Pai. Preferem adorar coisas, quando não coisas e homens. E aí se transformam em idólatras. A palavra de Deus diz, meus irmãos, minhas irmãs, versículo 18 de Romanos 1 e capítulo 2, versículo 16, você pode ler aí. Você vai ler uma acusação contra os gentios que não tinham a lei. E parece que quando a gente lê isso daqui, Romanos 1,18 e Romanos capítulo 2, versículo 16, que eu vou ler, eu vou aproveitar aqui e vou ler. E no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho, e parece que a gente está lendo Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Parece que a gente está ouvindo tudo quanto é judeu da face da terra dizendo amém, amém.
quando você vai para o versículo 17 de Romanos 2, eles vão parar de dizer amém. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, porque aí a coisa vira para eles, né? Se a gente for no capítulo 3 de Romanos, versículo 9 até o versículo 20, Deus coloca sobre os judeus uma acusação terrível, dizendo assim, usando o Velho Testamento: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda ou busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Ninguém, nenhum sequer. Você está acompanhando? Se você pudesse, ou eu, voltar no tempo, né? A gente pregaria evangelho para muitas pessoas que nós não pregamos. E se você perguntar para muita gente o que acontece com o homem lá da África que nunca ouviu o evangelho, muita gente vai responder para você: olha, esse homem vai para o céu. Mas ele vai para o céu sem nunca ter ouvido o evangelho? É que esse homem não existe. Não um homem que nunca ouviu o evangelho, mas um homem que fosse tão santo ao ponto de não ter ouvido o evangelho e ter aceitado Deus como Pai. Esse homem não existe. Porque esse homem seria inocente. Ele seria o único inocente da face da terra. Porque aí seria mais fácil, então, a gente não pregar o evangelho para ninguém. Porque aí nós livraríamos as pessoas do peso do castigo do inferno. Ora, se aqueles que não ouvem o evangelho vão para o céu, então eu não vou pregar. Vamos nos calar. Vamos acabar com todas as denominações, porque aí a gente começa a enviar pessoas para o céu, porque se a pessoa nunca ouviu, ela vai para o céu. Mas é exatamente o contrário, irmãos. Nós pregamos o evangelho porque as pessoas são culpadas perante Deus. E quando elas conhecem o evangelho, elas se sentem culpadas, pedem perdão e recebem da graça de Deus. É exatamente o contrário. É por isso que a gente leva o evangelho, é por isso que a gente prega o evangelho, é por isso que a gente proclama Jesus, é por isso que as verdades bíblicas precisam estar acima de tudo e de todos. A verdade bíblica não pode ser a minha verdade. Não é o que a minha denominação me ensinou.
própria Bíblia diz que a grande maioria das denominações, salvo raras exceções, estão no caminho errado. E aquelas que estão no caminho certo, têm também os seus defeitos. A verdade é que cada um de nós é culpado diante de Deus, porque Deus é santo. Eu sou culpado diante de Deus. Você que está me ouvindo é culpado diante de Deus. O seu pastor, o seu... porque hoje tem esses nomes aí, esses títulos, são culpados diante de Deus. Não há nenhum inocente no mundo. Por causa disso que aqueles que nunca ouviram o Evangelho não vão para o céu. Por causa disso que nós temos que pregar o Evangelho. E não vão, não é porque nunca ouviram, não. Não vão porque são culpados, porque não há nenhum inocente no mundo. É isso que está dizendo Romanos capítulo 1, do versículo 18, pode até ler o 17, ao 23, está dizendo que não há inocente no mundo. Porque todas as pessoas são condenadas por rejeitar a Deus. Se você ler com atenção, você vai ver que em cada frase de Romanos 1, do 18 ao 23, é uma frase de depravação. E se você depois for no capítulo 3 de aos Romanos, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, tudo que a lei, capítulo 3, versículo 19, tudo que a lei diz aos que vivem na lei, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ninguém será justificado diante de Deus por observar a lei. A lei aqui, meus irmãos, minhas irmãs e vocês que nos ouvem, a lei não é simplesmente aquilo que está escrito, são as obras. Porque se você for, no mínimo, um entendedor do que está escrito, você vai ver que cada lei tinha uma obra a ser realizada por ela. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E todos nós somos condenados pelos nossos esforços, pelas nossas obras, por tentar vencer o pecado. E cada vez que a gente tenta vencer o pecado, nós nos afundamos mais no pecado. Maior é a nossa condenação. Quando eu digo vencer o pecado, eu estou dizendo vencer o pecado sem a presença de Deus nas nossas vidas, é óbvio. Porque quanto maior o nosso esforço, mais condenado nós somos. Existe uma ideia dentro das igrejas, dentro das denominações, das mais antigas, até algumas tradicionais, de que as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, nunca ouviram o Evangelho, Deus não as pode condenar. Deus não é mau, Deus não permitiria. Mas esta ideia foge da verdade bíblica. Porque a verdade bíblica diz que todos somos culpados. Então a ideia é
de que Deus não envia ou não enviará para o inferno as pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Porque elas não podem ser responsabilizadas. Se elas não podem ser responsabilizadas, então elas irão para o céu. Mas responsabilizadas pelo quê? Se a própria Bíblia diz que não há um justo sequer, nós estamos minimizando e mudando a palavra de Deus. Essa ideia nos leva a pensar, como eles nunca ouviram o Evangelho, então há um tipo de passe, né? De entrada livre no céu para quem nunca ouviu o Evangelho. Então eles não vão pregar o Evangelho para ninguém. Então não vão pregar o Evangelho para ninguém. Pô, eu estou resumindo bem aqui que vai dar para terminar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos estão condenados. E a possibilidade de uma pessoa ouvir o Evangelho e deixar de ser uma condenada é muito grande. Então nós temos que pregar o Evangelho. Senão era melhor não pregar para ninguém. Não, olha, quem nunca ouviu o Evangelho vai para o céu, porque então não vão pregar, vão impedir as pessoas de todas as formas e maneiras de ouvirem o Evangelho, porque aí nós estamos encaminhando essas pessoas para o céu. Levar o Evangelho para as pessoas para quê então? Então eu tenho que ser acusado de estar levando o Evangelho para você, porque se você não está entendendo o verdadeiro Evangelho, você vai para o inferno também. É claro que isso não é assim. Você ouça ou ouve o Evangelho ou não, a opção é sua. Condenados estão todos. Não somos condenados por ouvir, nós somos absolvidos por ouvir e entender. Vamos parar com esse negócio de fazer missões, então. Missão para quê? Se as missões condenam as pessoas. Por quê? Se você faz missão numa determinada região do mundo, se ao lado a missão não chegou, você provavelmente salvou 100, 200, 300 pessoas, mas condenou 1 milhão. É claro que não é assim. Aí as pessoas vão lá, por exemplo, na África, na Ásia, naqueles vilarejos mais remotos do mundo, as pessoas vão começar a pensar assim: eu estava muito bem com Deus indo para o céu, até que apareceu esse missionário aqui, estragou tudo. A vinda do missionário aqui me condenou. Não é isso. Obviamente, a iniciativa evangelística é o que o Senhor Deus quer da gente. Que a gente proclame o Evangelho para mais e mais pessoas. Mais e mais pessoas ouçam que são condenadas, que são destinadas à perdição eterna, e que somente e exclusivamente o nosso Senhor Jesus Cristo pode salvá-las. Esta é a verdade bíblica. E aquele que não ouve o Evangelho está condenado, sim. Eu sei que esse ensino bíblico contido, eu vou repetir aqui, em Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 23. Pode ser contrário àquilo que a sua igreja crê, àquilo que você aprendeu, mas leia, releia, estude, medite. Não pegue uma palavrinha, uma frasezinha de quase
35 minutos de pregação, porque, infelizmente, algumas pessoas nos condenam por uma palavra, por uma frase, e esquecem 35 minutos, 30 de pregação do Evangelho. Não seja tão santarrão desse jeito. Talvez este ensino bíblico não seja confortável para você, mas a Bíblia não é para ser confortável mesmo. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Veja se dentro do lugar que você frequenta, as pessoas dizem que têm conhecimento de Deus, mas não glorificam Deus. Por que glorificar Deus? Ontem eu estava vendo uma luta na televisão e tinha um sujeito aí que ficava lá, ele estava lutando. Primeira coisa, hein? Esses lutadores aí que ficam dizendo que a glória de Jesus, não sei o que, isso é uma conversa furada, isso é uma mentira, né? Porque nenhum lutador luta para glorificar Jesus, ele luta para a glória própria. E eu creio que também Jesus não quer que um fique amassando a cara do outro ali, né? Deformando, arrancando sangue, mas isso aí é de uma hipocrisia. E o sujeito ficava lá gritando, glória a Deus, no intervalo dos rounds ali. Isso é hipocrisia, as igrejas fazem isso é ensinamento de igreja. Isso não é ensinamento bíblico. Porque nenhum lutador luta pela glória de Deus, porque Deus não é glorificado quando um amassa a cara do outro, dá chute, arrebenta com o cérebro do outro. Isso não glorifica a Deus de jeito nenhum. Mas isso é ensinado na maioria das igrejas. Não, você pode lutar desde que você coloque lá, glória ao Senhor. Os caras são todos cheios de tatuagem. Então eles não têm nem noção de quem é Deus. E você precisa fazer uma análise da sua vida, meu irmão. Porque às vezes você já tem entendimento, conhece o Evangelho, tem Bíblia, lê Bíblia e está condenado. Exatamente como se nunca tivesse ouvido. Está condenado como aquele que já morreu ou vai morrer sem nunca ter ouvido o Evangelho. Porque todos somos culpados. Não é porque a gente ouviu o Evangelho que nós deixamos de ser culpado, não. Não é porque a gente ouviu o Evangelho, escreve no peito que glória a Deus, desenha uma cruz aqui e sai com camiseta escrita não sei o quê, e participa lá da marcha para Jesus e começa a gritar aleluia, aleluia, que nós somos salvos, não. Nós somos salvos quando nós... É a única maneira, não há outra. E isso tem que ser ampliado a nível mundial. A única maneira de ser salvo é se reconhecer perdido. É se reconhecer pecador, fétido, sujo. E que, em função disso, precisamos ser lavados nas águas santas e vivas que são o próprio Senhor Jesus Cristo. É a única maneira, não há outra. Pode gritar glória a Deus o dia inteiro aí. Não resolve nada. Aliás, envergonha. Aliás, cita o nome de Deus em vão. Numa prática que, obviamente, é uma prática romana. Não é uma prática cristã.
todo homem é condenado. Não é porque nunca ouviu o Evangelho que não é condenado. Porque Deus se manifesta. E Deus se manifesta também revelando-se contra toda a impiedade e perversão dos homens. Isso não é vontade minha, isso é verdade bíblica. Deus amado, Deus querido, Pai Todo-Poderoso, olha a importância, Senhor, de se proclamar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, porque também levar o Evangelho falso, social, anêmico, também não salva ninguém. Evangelho das obras, dos sinais, das maravilhas, este é o Evangelho do faraó. O Evangelho de Cristo mostra o homem como ele é, por dentro, não por fora. O Evangelho de Cristo tira toda a máscara, toda a maquiagem, toda a roupa, nos desnuda e mostra quão pecadores nós somos. Precisamos de Ti, Senhor. Todos os humanos precisam do Senhor para serem salvos. Ajuda-nos, Senhor, a pregarmos todos os dias, cada vez mais do Santo Evangelho. Esta é minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único nome debaixo do sol pelo qual importa que sejamos salvos. Amém.